Cris Cury Ramos, quem eu chamo carinhosamente de Tia Cris, desde que nos conhecemos no CBB. Sim. Uma advogada que largou o direito para se dedicar às artes cênicas. Segundo ela, o que proporcionou, deu impulso à sua segunda formação em nível superior foi a admiração por um folder da escola Macunaíma, aonde o símbolo do teatro a atraiu. E tudo isso numa despretensiosa, mas decisiva ida à feira para comer pastel. Foi exatamente assim, Jorge. Que coisa, não, Tia? Como as coisas são. Eu vou te contar desse dia. A gente estava mudando a sede do escritório de advocacia e era num sábado, ali na Barra Funda, enfim, um quarteirão da sede desse escritório tinha uma feira. E aí vamos lá então comprar um pastel na feira. E o Teatro Escola Macunaíma fica exatamente ali na rua Adolfo Gordo. Adolfo Gordo? Adolfo Gordo. E nos finais de semana tem a feira ali na frente. E aí passando por ali eu vi realmente, né, o símbolo do teatro e desde então eu fui fisgada pelas artes. Era aquele símbolo que tem uma máscara subindo e uma atriz? Isso, para representar a comédia e o drama, né? A vida é mais comédia ou mais tragédia? Eu acho que a vida tem de tudo um pouquinho e independente do que ela nos oferece, a grande diferença está em como nós lidamos com os acontecimentos. Então, às vezes você pode encarar com humor um fato assim, não digo trágico, porque daí é difícil, mas essas pequenas tragediazinhas do dia a dia, sabe? E tem gente que faz tragédia de tudo também, né? Então aí depende das escolhas de cada um. Depois de anos atuando nos palcos, dando aulas, né? Sim. Na produção e na promoção de eventos, ela recentemente foi eleita secretária da Cultura de Botucatu. Ó, deixa eu já te falar. Esse processo ele não passa por uma eleição, não. Esse é um cargo de confiança e aí eu fui indicada, nomeada pelo próprio prefeito, né? Na verdade, o nosso prefeito foi eleito e essas pastas que representam as secretarias é da competência dele escolher quem assume cada uma delas, né? Então, eu agradeço muito a confiança do prefeito Mário Pardini na minha pessoa, mas não foi um processo seletivo, tá? Só pra gente não confundir. Senão parece que eu me candidatei a alguma coisa e fui eleita, mas não. É uma questão assim, deles, que eles se informam, a pessoa que tem perfil, muitas outras pessoas têm esse perfil, então eu me sinto muito agradecida de meu nome ter sido lembrado e depois contemplado com essa missão aí, que é um desafio, mas que eu aceito com muita coragem. Mas a senhora disse em todas as entrevistas que foi uma grande surpresa para você, né? Sim. Mas para nós aqui de fora, não foi, não. Não Pelo foi. menos nós da área. Porque sabe a Sinira? Sim. Sinira, um beijo, Sinira, aproveitando. outra. Ela mandou um beijo para você, ficou super feliz a saber da entregue. entrevista. E foi engraçado porque uma semana antes estava eu com ela, que eu fiz uma entrevista com ela, e daí a gente, depois da entrevista, batendo papo, e a gente comentou, né? Então, tá sem secretária da Cultura no momento, estão decidindo. Falei, Sinira, quer ver que a Cris Cury vai ser indicada? Tá sendo já. Aí ela falou, não tenho dúvida, Jorge. Aí tá. Passou uma semana, sai no Facebook. A senhora viu que eu comentei? Eu sabia que eu vi. Liguei pra ela na hora, falei, Sinira, dito e feito. Aí eu falei, graças a Deus, né, minha amiga? Ela falou, ai, que bom. Nós dois concordamos que é bom ter alguém, nós ficamos felizes que é alguém da área. Uma pessoa que tem arcabouço cultural, já é da área, né? Sim. Já tem formação. Na verdade, eu acho assim, o que tem facilitado para mim nesse trabalho, que é muito recente, faz 2 semanas que eu assumi a secretaria, é o fato de conhecer os bastidores da cultura, das ações culturais. Então a gente vê as dificuldades que um artista tem para não só sobreviver da arte, mas para poder viver com dignidade da sua arte. Fora isso, em relação ao município em si, eu tenho plena consciência da situação em que se encontra
encontram os prédios do Nelly, do Teatro Municipal. Então são coisas assim que o meu olhar, ninguém precisa me focar para aquilo. Eu já tenho plena percepção e já estamos pensando em ações para que aquilo que eu chamo de nossa casa, que os teatros são as nossas casas, que eles tenham um acolhimento melhor, uma técnica melhor para recebê-los lá com a gente, né, todo o público. Uhum. Então, são duas questões que eu queria que a senhora comentasse. Sim. Por favor. Porque eu devo admitir que eu particularmente pensei direto no seu nome para, né, que iria ser candidato a assumir essa pasta, não tanto por causa não só por causa de você já ser da área, mas também por causa do sobrenome, né, Cury, uma família do João Cury, Dona Jamila Cury, uma família de grandes políticos de Botucatu, né, antiga Botucatu, o seu Jamil Cury foi prefeito, e então só ficam essas duas questões, uma pessoa da área, que assim, por exemplo, uma vez eu ouvi um moço falando sobre esse assunto, estava tendo uma polêmica de uma pessoa que estava em certa pasta, falaram, mas ela tem processos referidos a esse assunto, devia estar. Aí ele falou assim, mas se fosse assim, o secretário da saúde não devia fumar, o secretário da educação não deveria ter uma conversa informal, onde ele falasse algo com errinho simples de português que a gente fala, né? Sim. E realmente essa coisa radical, né? Mas assim, é tão bom ter alguém da área. Então fica essas duas questões que você comentasse, sobre ser da área para assumir certa pasta e sobre o sobrenome mesmo, se ajuda e se você ouve críticas ou já teve críticas sobre essa questão. Antes da indicação, isso, né, foi me comunicado depois, houve um processo, né, para ter um parecer se havia algum impedimento legal, algum impedimento jurídico. Nenhum. Então, essa função que eu assumo, ela está absolutamente respaldada, não existe nenhum impedimento, até porque a tia Jamila, ela foi eleita pelo voto direto, né, popular, para ser vereadora, e o Fernando, que atualmente é o deputado estadual, também se sujeitou ali às urnas e foi eleito. Então isso não me preocupa nem um pouco. Com relação ao sobrenome, na verdade eu tenho muita honra. E até, né, o meu sobrenome é Cury Ramos. Então o que eu gosto de dizer que antes de algum Cury ter sido eleito para um cargo, o meu pai foi vereador. Né? Então, José Ramos foi vereador por 3 mandatos aqui em Botucatu. Eu tenho muito orgulho disso. Uma pessoa que me ensinou muito sobre essa questão de como conversar com as pessoas, da sensibilidade de ouvir o que para muita gente são questões menores, mas que para aquela pessoa é muito importante. Né? O que eu espero, na verdade, e tenho podido contar com isso, com toda a experiência que essas pessoas que me antecederam, que estão na política, que fazem política partidária, têm me orientado no sentido de buscas, de contatos, de orientações mesmo, né? Então, assim, eu não tenho nada absolutamente assim a temer, pelo contrário, eu acredito muito mais nesse outro lado, de ter dedicado a minha vida, ter feito uma opção de vida para trabalhar pela arte, pela cultura, fosse onde fosse, como vinha sendo, contações de histórias, em projetos, em escolas, fazendo parte da Companhia de Teatro Chafariz, a quem eu sou grata, muito grata, Solange, Ana, Arnaldo, Augusto, Nádia, Maria Clara, é uma grande família. Ao Serelepe, onde eu dei aula. Então, nos últimos, sei lá, 15 anos, a minha vida tem sido essa. Então, é essa experiência também pessoal que eu espero poder trazer, e eu acho que vai ser a minha maior colaboração, na verdade, Jorge.
É aquilo que eu fui reunindo durante todos esses anos. Eu sempre tive muita motivação para trabalhar com arte e cultura. Eu acho que os artistas precisam e merecem ser valorizados, né? Então nós estamos junto com a minha equipe, porque sozinha eu não faço nada. Tenho uma equipe maravilhosa aqui na Secretaria de Cultura. Eu tenho modelos que me foram deixados, nos quais eu me inspiro pelos que me antecederam também, professor Caldas, Osni, enfim, todos os que vieram antes de mim, cada um com o seu modo, né, particular de atuar. E eu quero trazer o meu jeito também, então espero ter essa oportunidade. Eu digo sempre que eu vou fazer o meu melhor e que, se Deus me ajudar, ainda vou fazer um pouquinho melhor do que o meu melhor. Isso aí. Vamos brincar de o que é o que é. Certo. Porque são 3 o que é que eu quero perguntar para a senhora. Ok. 3 o que é que é assim. Tem a sua resposta uniforme, a resposta do dicionário, a resposta do Google, mas cada um tem a sua interpretação. Então, porque tem gente que já me perguntou, por que você pergunta em toda entrevista o que é a vida? Porque é preguiça no dicionário? Não, é porque cada um tem a sua interpretação. Sim. E a senhora em especial tem um modo de ver as coisas que me encanta, me fascina. Então, começando, acho que é mais fácil. O que é a vida? Olha, eu costumo pensar que a vida, ela é uma aceitação corajosa dos acontecimentos. Porque quando a gente passa por essa vida, nós temos situações de extrema alegria e também temos situações de extrema tristeza. Então, quando você se abre para isso e tem uma receptividade, uma aceitação corajosa disso, para mim não é só vida, isso é vida em plenitude. Você aceitar que tanto a dor quanto o prazer, eles têm belezas diferentes, mas fazem parte da vida. Então, para mim, uma palavra que define a vida é assim, ó, aceitação corajosa dos acontecimentos. Aí depende da sua fé, ou enfim, de convicções, da sua área de atuação. Aí para cada um são acontecimentos e formas de aceitação. Mas para mim é isso. O que é a arte? Nossa, a arte para mim é a mais abrangente de todas as possibilidades que a gente possa imaginar. A arte está presente na nossa vida, da hora que você acorda até a hora que você se deita. Com quem você encontra na esquina, em cada momento nós estamos fazendo manifestações artísticas. Então, quando você, por exemplo, escolhe a roupa que você vai vestir, se a gente pensar numa exposição de figurinos ou na criação de figurino para uma peça teatral, aquilo é arte. Quando eu me visto de uma certa forma, eu estou fazendo arte. Isso para partir do mais singelo, né? No mais abrangente, eu acredito muito, muito, muito na arte como uma ferramenta de formação. Quando a gente pensa nas crianças, todo o conteúdo que nós vamos oferecendo para as crianças. E não só crianças, porque às vezes pessoas com mais idade viveram uma vida sem esse primeiro contato. Então, às vezes a gente tem idosos que estão iniciando processos também de formação artística. Além da formação, eu acredito na arte como um processo de transformação, que ao longo da nossa vida tem muitos atalhos, muitos desvios, e algumas pessoas se perdem, se confundem. Então eu acredito na arte como um instrumento que nos reorienta, nos dá novas possibilidades, nos reconecta com aquilo de melhor que existe dentro de nós. Né? E todos nós somos artistas em potencial. É uma questão de cada um descobrir se é no artesanato, se é na escrita, se é dando uma aula, se é no palco, se é na política. Eu advoguei e participei de alguns júris, assistindo as sessões do júri. Poxa, os advogados ali são verdadeiros artistas defendendo uma tese, né? E é uma das nossas ramificações da humanidade, que ela tem comunicação com todas as outras. Então a arte está ligada com a educação, com a saúde, com a segurança, com o conhecimento. Tudo que você faz
com esse sentimento que a arte proporciona, ela nos faz melhores. É assim que eu penso a arte, é assim que eu vivo a arte, e é assim que eu gostaria de poder, nessa cargo que eu estou exercendo, de compartilhar a arte. O que é cultura? Então, aí a cultura é o instrumento de realização da arte. E a cultura, ela passa pela cultura popular, pela cultura erudita, pela cultura de um povo, de um quarteirão. Vamos pensar que algumas pessoas se reúnem ali toda sexta-feira para sentar e conversar. Isso acaba sendo uma atividade cultural daquele núcleo. Então a cultura, ela é o verdadeiro instrumento para que a gente possa levar a arte. Ela é um caminho, é o nosso norte. Tá? Então tem uma proximidade muito grande entre o que eu penso em relação à cultura e à arte. Agora, o que acontece em relação a as questões culturais, muitas pessoas, Jorge, confundem a cultura e a arte com entretenimento. E a cultura e a arte são coisas muito maiores do que só o entretenimento. A gente precisa sempre ter uma cabeça aberta para aquilo que às vezes a gente não aprecia, o nosso gosto pessoal, mas nós temos que respeitar e continuar fomentando todas as manifestações culturais e artísticas. Então a cultura, quando a gente toca nesse assunto, dá para falar assim horas sobre isso, horas, porque realmente é muito, muito, muito amplo. Isso que a senhora falou, de confundir a cultura e a arte com o entretenimento, é como assim, por exemplo, celebridade com artista. E não necessariamente uma coisa é outra. Sim. Não necessariamente uma celebridade. Porque a gente vê que o povo tem costume de dizer, né? Citar qualquer celebridade, às vezes, como artista. Não, porque muita celebridade não é artista. Com certeza. Olha, eu vou te dar um exemplo que é para a gente tentar fazer um paralelo. Muitas vezes nós chamamos de doutor pessoas que não fizeram a defesa do seu doutorado. Né? Então, de repente, a pessoa usa um terno, uma gravata, tem um carro bacana, uma pessoa bem sucedida, mas não necessariamente ela faz jus ao uso do título formal de doutor. Então, realmente, temos celebridades que se destacam por alguma atuação ou por, às vezes, uma música que caiu no gosto popular, mas nem por isso essa pessoa tem uma formação artística. Gostaria que você desse um conselho para quem está começando no mundo das artes. Olha, o conselho que eu vou dar é muito pessoal, muito, muito, muito. Primeiro, se essa intuição, se esse desejo existe dentro de você, não demore para fazer com que isso floresça, porque o adiamento é só perda de tempo. A gente vai dar uma volta enorme, mas se for fisgado pela arte, não adianta, a gente tem que ceder a ela. O outro, comprometa-se com isso, comprometa-se, tenha fé que a arte vai te proporcionar a vida que você sonhou ter. E resistência. Eu digo que os artistas são os grandes heróis da resistência, porque quando a gente pensa numa população, num contexto mundial, a gente elenca prioridades e a gente pensa em prioridades como a saúde, a educação, a segurança, mas a cultura, ela está embutida em todas essas questões. Quer dizer, um povo que tem cultura tem educação. Um povo que tem cultura, que é mais sensível, consegue andar na rua com segurança, né? Um povo que tem cultura, que tem acesso à música, a possibilidades de expressão do corpo, é um povo que não adoece com tanta facilidade. E, na verdade, não somos nós que escolhemos a arte, é a arte que nos escolhe. Então, se você foi abençoado por ter sido um escolhido pela arte, não demore a responder esse chamado. Esse é o meu conselho.
Arrasou. Antes que ou que não dê tempo, ou que corte o tempo, como sempre acontece, porque é gravação de celular. Mas em nome de Jesus eu vou conseguir comprar Paris milhões. Pergunta da audiência que não dá pra esquecer. Em particular, uma pessoa muito querida pra mim, que é o seu Jair, que me leva todos os dias pra faculdade. Um grande abraço, seu Jair. Muito obrigado. Seu Jair, pela tá ajudando pergunta. esse menino aqui, ó. Porque ele me pediu pergunta pra ela sobre a APEB, Associação dos Poetas e Escritores de Botucatu, da qual ele faz parte. Todo ano ele manda um poema porque ela lança uma coletânea, né? Isso, ano passado eu vi a coletânea dos 25 anos Ele comemorativos. pediu Então, pra olha eu só, perguntar o que a você... PEB